Nosso culto hoje será um pouco diferente. A pregação, ela vai ser esparramada durante todo o culto. Então não chega no final do culto e pergunta para o Titão assim, não teve pregação não? A pregação vai ser junto com as músicas. Cada tópico do nosso sermão a gente vai ilustrar com uma canção. Amém? Então vai ser bem dinâmico, bem gostoso, para nós juntos hoje à noite louvarmos a Deus. No início do ano eu convoquei vocês como povo de Deus para andar pela fé com Cristo Jesus. Vocês vão receber, cada um de vocês vai receber um negocinho desse amarelo aí, um folderzinho, para você colocar na sua Bíblia, e durante o ano você está sempre olhando para isso, orando e pedindo a Deus que nos dê a perseverança de a gente prosseguir para o alvo. Esse é o lema, Maria, prosseguir para o alvo, nunca desistir, nunca olhar para a esquerda nem para a direita. Semana passada eu trabalhei com vocês sobre o tema Senhorio de Cristo. A ideia é de ter uma perspectiva sobre a nossa jornada. O que é perspectiva? É a maneira como eu e você vê as coisas. Nós precisamos aprender a ver a vida da perspectiva de um cristão. Nós nascemos de novo, nós somos povo de Deus. Então a nossa perspectiva tem que ser uma perspectiva, uma visão de que Cristo é Senhor da nossa vida. Olha o que diz esse texto maravilhoso da Escritura. Vamos ler comigo. Se vivemos para o Senhor. Olha que barato. Se vivemos para o Senhor. E se morremos? Morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Olha, a Bíblia diz, por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser de vivos. Então olha, o Senhor Jesus é dono da sua vida, você vive para a glória dEle, e nem quando você morrer, você deixará de pertencer ao Senhor. O seu corpo vai para o bom pastor, ou vai lá para o outro cemitério, ou lá para o outro cemitério. A gente vai chorar muito, né, Tiago? Mas você vai imediatamente para a presença de Jesus, porque você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém por isso? Agora olha, hoje eu quero falar sobre o povo de Deus. Nós temos uma perspectiva da caminhada, agora hoje eu quero falar sobre o povo da caminhada, e vocês vão seguir comigo nesses tópicos para aprender que nós somos um povo exclusivo de Deus, tá? Nesse sermão número 2, a gente vai trabalhar esse tema, o povo da jornada. Abre a sua Bíblia inicialmente comigo, para o livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 15. Tito, capítulo 2, do 11 até o 15. Amém? Estão aí? Tito, capítulo 2, verso 11. O que diz? Tito 2, 11. Chegaram? Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A cruz é um convite, é um chamado para as pessoas, é onde há salvação. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é a nossa bendita esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador. Quem é o nosso grande Deus e Salvador? Jesus Cristo. Ele se entregou por nós. Com qual propósito? A fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo o quê? Um povo particularmente seu,
dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, diz o apóstolo Paulo para o pastor Tito, exortando os irmãos e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Então, olha, nós somos o povo de Deus e o povo da caminhada. Eu penso que o sonho de quase, eu não coloquei todos, mas eu penso que o sonho de quase todos é ir para os Estados Unidos. Você já pensou em morar nos Estados Unidos? Não vou dizer que é o sonho, por isso que o Zezé já balançou a cabeça, não. Então a Suzy também disse que não, e outros estão dizendo. É por isso que eu não disse que é o sonho de toda a pessoa, mas de quase toda a pessoa, não é verdade? Talvez você tenha um parente, um amigo que já foi para lá, está vivendo muito bem. Até as fotos das pessoas que vão para os Estados Unidos ou para a Europa, parece que mudam, não é? A pessoa fica mais vistosa, mais bonita. Essa é a minha esperança, viu, Tiago? De ir para os Estados Unidos e mandar umas fotos mais bonitas. Mas olha aqui, eu fico pensando o seguinte: para você morar nos Estados Unidos, Suzana, pelo menos legalmente, você precisa ter de dois documentos. O primeiro deles é chamado Green Card. É um cartão verde que dá para você a condição de viver nos Estados Unidos sem medo da polícia de imigração. Você pode trabalhar, você pode viver sua vida normal, que ninguém vai perturbar você. O outro meio é você conquistar aquilo que nós chamamos de cidadania americana. São documentos difíceis, mas para você viver lá tranquilo, você precisa de um desses documentos. Seu Luiz, no Império Romano, lá do 1º, 2º, 3º século, a paixão, o sonho, seu Luiz, de toda pessoa, era ser um cidadão romano. Esse era o sonho. Sabe por quê? Porque ou você era um cidadão romano, ou você era escravo. Não tinha meio termo. Os judeus do 1º século, eles viviam debaixo do Império Romano. Eles não eram uma nação livre, eles eram escravos. Eles não podiam ir e vir de acordo com a vontade deles. Eles tinham um senhorio que era César sobre a vida deles. Agora, há privilégios nisso. Há privilégios de ser um cidadão americano. Nós temos um conhecido que infelizmente já até morreu, ele caiu do telhado igual o Gugu e acabou falecendo. Mas ele estava lá nos Estados Unidos há pouco tempo atrás, e ele disse que estava dirigindo o seu carro e esqueceu de pagar um documento lá. Quando ele passou perto de uma viatura, eles digitaram a placa e já foram atrás dele, e dali ele já foi para o aeroporto. Deportaram ele, porque ele estava ilegal. Então, há privilégios, sim, de você ser um cidadão americano, e havia muitos privilégios de você ser um cidadão romano. Quer ver? Vou mostrar isso para você. Vai comigo. Atos capítulo 16, primeiro. Vai lá comigo, Atos 16. Atos capítulo 16 é quando Paulo funda aquela igreja dos filipenses. Ele estava lá na praça pregando o evangelho, a polícia chegou, prendeu Paulo, Silas, e eles foram espancados publicamente na praça principal da cidade e foram colocados na cadeia. Pela manhã, aí tem aquele incidente do carcereiro que se converteu e foi glória a Deus por isso, mas na manhã o juiz despachou lá para os soldados irem lá na cadeia e soltar Paulo. Olha o que aconteceu comigo, 16, versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram aterrados, atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles.
e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Esse era o privilégio. Então Paulo e Silas não eram um escravo, eles eram cidadãos romanos, e tinham que ser respeitados. Vai algumas páginas para frente, capítulo 22, olha comigo lá no versículo 24, Paulo está dando testemunho, e de repente virou uma bagunça danada, e todo mundo queria pegar a cabeça dele. As autoridades mandaram bater, açoitar Paulo. Olha o que aconteceu comigo, 24. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante então dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Meus queridos, os cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano, às vezes ficavam assim meio abatidos, e Paulo disse isso: olha gente, a nossa cidadania é muito melhor do que a cidadania americana, a nossa cidadania é muito melhor do que a cidadania romana, nós somos cidadãos dos céus. É isso que ele está dizendo, a nossa cidadania está onde? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador. Quem é esse Salvador? O Senhor Jesus Cristo. Esse homem, ele diz que ele pagou um preço para ser cidadão romano, para ser um homem livre. Vocês pagaram um preço para serem cristãos? Quem pagou um preço aqui para ser povo de Deus? Há uma provisão para nós. Nós não estamos nessa jornada sozinhos. Nós não estamos nessa jornada tentando salvação para nós mesmos. A gente não busca idolatria, a gente não busca homens que são ungidos, porque nós cremos que somente o Senhor Jesus Cristo é digno de receber toda adoração, porque Ele é o Cordeiro de Deus que foi entregue. Quando Jesus estava andando lá naquela época, João Batista olhou para ele e falou para todos os seus discípulos: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi o grande amor de Deus que fez com que Jesus viesse a esse mundo e se entregasse na cruz. Nós vamos cantar um louvor chamado Alto Preço, mas antes de cantar esse louvor, eu vou combinar com vocês uma coisa. Quando nós formos cantar uma música, eu peço que vocês fiquem de pé, para a gente cantar bem bonito. Acabamos a música, não precisa ainda ficar de pé, espera aí. Quando a gente acabar de cantar a música, aí vocês podem sentar que eu vou falar mais um pouquinho. Mas deixe-me dar uma última ilustração antes da música aqui. Certa vez um cara estava carregando algumas latas de tinta lá na Praça do Balvilela, e de repente ele tropeçou e derrubou uma tinta, e era justamente uma tinta vermelha, Elaine, e aí fez aquela bagunça danada, e ele muito sem graça, juntou as latas, tentou pegar lá com a espátula a tinta, jogar na lata, mas ainda ficou uma mancha de tinta vermelha. Muitas pessoas usando Zap não viam, de repente pisavam na tinta e balançavam assim. Mas sabe o que é curioso, que eu quero chamar a sua atenção? É que você não via passos chegando na tinta, mas você via passos saindo da tinta. Não muitos, mas dava para ver sapatos de homens, sapatos de crianças e sapatos de mulheres. Olha que ilustração maravilhosa. As pessoas que caminham nesse mundo, elas não têm marca, a menos que elas passem pelo sangue de Jesus. Aqui está o povo que passou pela marca, e as suas pegadas, a sua jornada, a sua caminhada é visível para Deus, porque você é o povo que foi comprado na cruz do Calvário. E essa música fala sobre isso. Foi pago um alto preço por cada um de nós. Nós podemos fazer em 2020, porque o povo exclusivo de Deus é o povo da jornada. Então olha, em primeiro lugar, foi feito o quê? Letra P, lembra disso? Provisão.
foi feita uma provisão. O Cordeiro de Deus foi entregue na cruz do Calvário por nós. Segundo lugar, essa provisão, Ana Maria, traz para nós um grande privilégio. Lembra lá de Paulo? Ele não foi açoitado, não foi espancado, porque ele reivindicou a sua nacionalidade. Ele falou: olha, eu sou cidadão romano. Abre comigo 1 João, o Evangelho de João, capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 1. Versículo 10, capítulo 1, verso 10. Olha o que diz, falando acerca do verbo que se fez carne. Aquele que é o verbo, dependendo da sua versão, ou aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio, mas o mundo o rejeitou. Versículo 11, veio para o que era, quem era seu? Os judeus, a nação de Israel. O mundo rejeitou Jesus, Jesus veio para os judeus, e o que aconteceu? Mas os seus não o foi rejeitado também. Versículo 12, contudo, aos que o receberam, a palavra aqui é abrir as portas da casa, dar boas-vindas, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, esses filhos de Deus não são pessoas que nasceram da mamãe e do papai. A gente tem essa história de dizer que todo mundo é filho de Deus, não é o que a Bíblia ensina. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esse é o grande privilégio que nós temos. Nós nascemos de novo nesse mundo, porque Deus exerceu o seu poder e nos tirou das trevas, da morte, e nos transportou para o reino do Filho dele, o Senhor Jesus. Olha o capítulo, nós já lemos 2:14 de Tito, que fala que Deus deu Jesus para nos remir de toda maldade e purificar, lavar, limpar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 1 Pedro 2:10, vamos lá comigo. Olha o que diz a Escritura. 1 Pedro, capítulo 2, verso 10. Primeira de Pedro 2, verso 10. Amém? Chegaram aí? Que diz: antes de você conhecer Jesus, antes de você entender a mensagem do Evangelho, antes vocês nem sequer eram povo. O que vocês eram? Escravos. Vocês não eram povo, vocês eram escravos, diz o apóstolo Pedro. Vocês nem tinham identidade, eram escravos, mas agora, em Cristo, são povo de Deus. Vocês não haviam recebido misericórdia, estavam debaixo da ira, mas agora receberam misericórdia. Sabe, eu gosto demais desse louvor, porque diz assim, olha, e nós estamos aqui como chamando a atenção de Deus hoje à noite. Senhor, é o teu povo, nós estamos aqui para louvar o Senhor, e eu quero convidar você mais uma vez a ficar de pé e louvar esse Deus, dizendo, olha, eu estou aqui, Senhor, lavado pelo sangue de Jesus, eu sou o teu povo, e eu quero exaltar o teu nome, junto com meus irmãos, numa só voz. E esta é a jornada desse povo. Primeiro, eu esqueci a palavra, provisão. Deus fez uma provisão para você, Deus fez uma provisão para nós. Nós não estamos nessa jornada tentando ser salvos, nós já somos salvos em Cristo Jesus, e isso é um grande privilégio.
porque nós somos povo de Deus. Agora, tem um preço a pagar. Nós cantamos isso, não cantamos? Que nós declaramos que a gente vai pagar um preço, porque Satanás e os seus anjos maus, os diabos, eles militam, eles batalham contra o povo de Deus, para desunir o povo de Deus. Eles tentam de todas as maneiras nos desanimar, dizendo, Deus não é tão bom assim, se Deus fosse bom, Maria, Ele teria feito a sua vontade. Então, meus queridos, Gálatas capítulo 5, vamos lá comigo, para ouvir o que a palavra de Deus tem para nós. Gálatas capítulo 5. Versículo 13, chegaram aí? O Império Romano tinha dois tipos de pessoas, vocês se lembram? Romanos ou escravos. Mas tinha um povo que vinha lá do norte, que eram chamados de bárbaros. Os bárbaros eram terríveis. Daí o vocábulo que a gente usa até hoje. Nossa, que barbaridade que esse cara fez. Vem daí. Bárbaros era um povo que não tinha papas na língua com eles, não tinha discurso, eles não eram gregos. Hoje nós sabemos que eles eram os alemães, franceses, aquele povo lá do norte da Europa. Mas eles criaram muitas dificuldades, porque eles eram um povo beligerante, era um povo que estava sempre pronto para brigar. Não podia olhar atravessado para eles, que eles estavam pegando em armas e já querendo destruir. E eu vejo que nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós seremos também um povo beligerante. E olha o que diz o versículo 13 de Gálatas 5. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Ou seja, nós fomos libertados por Jesus Cristo. Éramos escravos, nós ganhamos uma cidadania lá do céu. Então ele diz, olha, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês, olha, esse era o problema da igreja da Galácia, era um povo meio bárbaro. Eles não deixavam ninguém pisar no calo deles. Qualquer coisinha já vinha com a espada e já batia e já matava. E Paulo está dizendo, olha, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, ele está usando uma expressão muito forte, expressões que são usadas para animais, que morde, que devora, e às vezes dentro de igrejas é assim. Então nós não podemos aceitar isso, nós somos livres, e devemos viver a nossa vida como servos de Deus, como povo de Deus. Abre sua Bíblia comigo para Romanos 14, algumas páginas para trás. Romanos 14, olha que texto maravilhoso. A partir do 7, Romanos 14, a partir do versículo 7. E o contexto que ele está falando aqui é o contexto de viver dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, em relacionamento uns com os outros. Será que a gente consegue ler juntos? Vamos lá? Mesmo que você tenha uma versão diferente, vai lá. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e ressuscitou, ou voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Olha que interessante. Paulo está dizendo, olha, se Cristo é Senhor de nós, Ele é o dono da nossa vida, e dentro da igreja existem pessoas fracas,
Quem são as pessoas fracas? Às vezes são aquelas que estão começando na vida cristã, elas não têm todo o entendimento bíblico. Existem pessoas que são fortes, pessoas que já estão mais maduras. Esses dois grupos convivem juntos. Mas qual a tendência natural que Paulo falou? É que aqueles que são mais fracos ficam olhando para os irmãos mais fortes, ficam julgando a intenção, o sentimento, dizendo, E por outro lado, os irmãos que são mais fortes têm a tendência de olhar com orgulho para os irmãos mais fracos e desprezar. Então, a Bíblia está dizendo, não, o preço que nós pagamos nós acabamos de cantar isso, e pagaremos um preço de sermos um só povo, o povo de Deus. E essa música fala justamente sobre isso. Nós queremos viver em comunhão com os irmãos. Por mais que as trevas militem, nós vamos declarar que a gente vai pagar um preço. Fica de pé mais uma vez. Provisão. Jesus, o Cordeiro de Deus, é a provisão para a nossa salvação. Isso nos dá um privilégio. Somos povo de Deus, mas nós temos que pagar um preço, porque na prática não é fácil ser um povo de Deus, tá? Tem um propósito aí, vamos comigo, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o 4, qual é o propósito da vida dos andarilhos, dos peregrinos, que estão fazendo essa jornada com Cristo? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, é uma expressão para dizer, já que vocês são salvos, já que vocês nasceram de novo, já que vocês são o povo de Deus, procurem as coisas que são do alto, não as que são aqui da terra. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, lá no céu, e não nas coisas aqui da terra, pois vocês morreram com Cristo, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, for manifestado em glória, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então o propósito que cada um de nós tem que ter em 2020 é que a nossa cabeça tem que sair um pouco aqui da terra e pensar um pouco mais nas coisas celestiais. Olha o que diz esse texto de 1 João, vamos comigo para lá, 1 João capítulo 3, é um texto que fala sobre a vinda de Cristo. 1 João capítulo 3, João capítulo 3, verso 1. Vejam, o que está escrito aí? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo, os incrédulos, não nos conhece como filhos de Deus, porque não conheceu o próprio Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, antes nós não éramos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, para nos arrebatar e nos levar para o céu, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, se nós temos essa esperança de Jesus voltar e nós sermos arrebatados para ir com Ele para os céus, versículo 3 diz, todo aquele que nele, em Jesus, tem esta esperança, o que faz? Vive arrebentando a sua vida com as coisas erradas do mundo? Não. O que diz aí? Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se, santifica-se, lava-se a si mesmo, porque sabe que Ele é puro. Essa música que o Samuel ensinou para nós, eu acho muito legal, porque a nossa jornada, ela termina com um encontro.
Quem aqui já assistiu Jornada nas Estrelas? Quando a gente era menino, né, chegava da escola, assistia esse Jornada nas Estrelas. Mas era um negócio tão sem graça, porque eles ficavam perdidos no espaço, andando daqui para lá, sem rumo. A nossa jornada tem início, tem meio e tem fim. À meia-noite, diz Mateus, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Um dia, o Senhor Jesus vai vir para nos buscar. E eu não vou me apegar com essas coisas aqui da terra. Provisão. Quem é a nossa provisão? Cordeiro de Deus. Privilégio. Somos o povo de Deus. Preço. Vamos pagar um preço. Vamos lutar para sermos uma unidade, um povo unido que vive pela graça de Deus. Quarto lugar, paz. Não é o que todo mundo anda procurando? Não é o que as pessoas querem? Paz. A paz é uma promessa bíblica, guardará o povo de Deus, guardará o coração do povo de Deus. Rapidinho comigo, Salmo 37, o Salmo da vitória. Olha o que diz esse Salmo 37. Nesse mundo caótico, nesse mundo de tanta coisa errada, Salmo 37, que diz: não se aborreça por causa dos homens maus. Está cheio, não está? E nem tenha inveja dos perversos, por mais que eles prosperem, por mais que eles tenham conta no banco e dinheiro na poupança, não tenha inveja deles, porque esse texto aqui diz que isso aí é passageiro, é como um capinzinho que cresce, logo acaba. Pois, como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Mas o que você tem que fazer? Primeiro, confie no Senhor, faça o bem, independente se ninguém está fazendo, faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Segundo, deleite-se ou agrade-se do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Terceiro, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, justificado pela fé, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Por último, descanse no Senhor. Não é fácil, porque a gente quer lutar com as nossas mãos, a gente quer na nossa hora, a gente quer do nosso jeito. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Vai comigo lá para o Novo Testamento, Filipenses, capítulo 4. É um texto também que fala de relacionamentos dentro da igreja. Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, acharam? Havia duas irmãs lá na igreja que eram meio bárbaras. Elas lutavam uma com a outra, elas talvez tinham inveja do trabalho que uma outra fazia, não acreditavam na opinião da outra, e isso era terrível dentro da igreja. Então lá no versículo 2, Paulo diz assim: olha, o que eu peço, rogo, exorto, suplico a Evódia e também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, talvez o pastor da igreja, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. O nome deles está no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, não deixe as circunstâncias tirar a alegria de vocês. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade, a bondade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E qual vai ser a consequência? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês
em Cristo Jesus. Vai ter problemas na caminhada, vai ter dificuldades, mas como eu digo para vocês, o problema não é ter problema, o problema é não resolver os problemas. Enquanto nós cantamos essa música, você que está preparado para trazer suas ofertas, vem aqui à frente, numa atitude de adoração também, enquanto nós proclamamos isso aqui. Olha, a gente vai descansar, porque a gente sabe que vai ter tempestade em 2020, trovão vai rugir sobre nós, mas nós vamos permanecer firmes. Por quê? Tantas pessoas querem ir para os Estados Unidos. Hã? Para ficar mais bonito na foto. A verdade é que muitos buscam qualidade de vida, não é verdade? Ninguém está indo lá simplesmente para ser americano. Todos que vão para lá querem melhorar a sua condição financeira. Isso não está errado. Mas eu fico perguntando, quais são os bens, quais são os tesouros que vale a pena a gente gastar a nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Abre a sua Bíblia comigo no Salmo 16, para que a gente possa refletir onde nós estamos investindo tanto tempo, e às vezes estamos investindo tempo em coisas que vão acabar e vai passar. Esse salmo é maravilhoso nesse sentido. Salmo 16. Estão aí comigo? O que diz? Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. O salmista está dizendo: olha, o meu tesouro, a minha riqueza é o Senhor, eu não tenho outro bem. Sabe por quê? E quem está escrevendo isso aqui é um homem que tem muitas posses, mas ele está dizendo: olha, tudo o que eu tenho, comparado com o privilégio de ser o teu povo, de conhecer o Senhor é o único bem verdadeiro que eu possuo. Amém? Invista tempo na sua vida de oração. Não sei quantos de vocês têm conseguido perseverar lendo as meditações diárias. Não sei quantos de vocês conseguem ler a Bíblia. É trem chato ler a Bíblia, não é? Mas precisamos, porque é a palavra de Deus. Nós não iremos conhecer esse Deus a não ser através da sua palavra. A gente não vai andar nessa jornada com tranquilidade, sem ter tempo com a palavra de Deus. Versículo 3, o que diz? Olha só, risca a sua Bíblia se você tem caneta. Se você não tem caneta, pede emprestado, é agora. Pega uma caneta emprestada e risca isso aí, porque você tem que estar no seu coração em nome de Jesus. Olha que legal. Quanto aos fiéis, tem algumas versões que traz santos, é a mesma coisa, pessoas separadas, pessoas que creem. Quanto aos santos, ou quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis. Não é o Neymar, não é o Neymar o notável, não são aquelas atrizes de Hollywood, não são aquelas Anitas da vida. Notáveis são os santos, é o povo de Deus. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis. Em quem? Oh, meu querido, posso ouvir um amém ou uma misericórdia? Amém. Gente, que barato a gente estar junto. Nós somos o povo de Deus, nós somos uma família. Vocês são os notáveis, que vale a pena gastar a minha vida, porque vocês são bens eternos. Sabiam disso? Então, se tem dois valores, dois tesouros, dois bens, que vale a pena nós gastarmos a vida, é Deus, que é eterno,
a sua palavra, que também é eterna, e o povo de Deus, que também é eterno. Vamos ler isso aqui comigo? Estamos acabando. Somos o povo exclusivo de Deus. Preste atenção que eu não coloquei, sou o povo exclusivo de Deus. Somos o povo exclusivo de Deus. E por isso, estamos na jornada com Cristo. Juntos, nunca sozinhos. Amém? Última música para a gente expressar nosso louvor, fala sobre isso. Fica de pé todo mundo. Amém?